podem já ir se acostumando. Teremos luta. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Se você não for à luta, a sua aposentadoria digna vai acabar. Fala por que vocês defendem que essa reforma não seja feita como eles estão plantando aí, essa reforma da Previdência. Por que ela é tão ruim, Cristina? Principalmente, a gente é contra o sistema de capitalização que eles estão tentando implementar e o que a gente chama, que é um palavrão, né, de desconstitucionalização. O que significa isso? Eles querem tirar as regras da Previdência da Constituição. E aí ficaria mais fácil modificar quando quisessem por uma lei complementar, que precisaria só de um quórum de 50% mais um. Hoje, eles necessitam de 2/3, é o que nós chamamos de quórum qualificado. E a capitalização, que nada mais é tirar esse sistema solidário, né, da Previdência e passar ele para uma caderneta de poupança. Então, dando um exemplo simples para o trabalhador entender, você vai ter uma capitalização e aí, então, somente você é que vai colocar dinheiro nessa poupança. Não vai ter o patrão e não vai ter também o Estado. E aí, depois de 40 anos, que é esse o tempo, né, que vai levar para você se aposentar, se você tiver idade suficiente para não ter morrido até lá, aí você vai ter somente a caderneta de poupança. Lembrando, hein? Esse mês a caderneta de poupança deu 0,70. Então, quer dizer que lá, a hora que você tiver que se aposentar, você pode estar recebendo aí menos de 1/3 do salário mínimo. Estela, quais são as preocupações de vocês, que são os professores públicos, em relação a essa Previdência? Nós, os professores das universidades federais, né, que estamos envolvidos, inclusive, nas pesquisas com relação às políticas públicas, temos todas as preocupações do mundo e somos contra, absolutamente contra. Quando a gente fala de previdência social, nós estamos falando de um século de história, de construção, de acúmulo de experiência, de participação, de um patrimônio público que foi construído com dinheiro do trabalhador. Começa lá em 1923, né, com as caixinhas de pecúlio, né, e que foram importantíssimas, porque ninguém sabe o momento em que vai ficar ruim, que vai acontecer uma fragilidade na vida. Então nós temos um patrimônio que está sendo ameaçado de depredação. Essa eu acho que é a palavra mais adequada. A gente tem que zelar por isso. Olha, então foi um século de construção. No início era assim, só os trabalhadores e os patrões contribuíam. Depois o Estado passou para contribuir na década de 30. Depois, lá na década de 60, juntou esse dinheiro todo, e esse bolo, e é muito dinheiro. Esse dinheiro foi fundamental para a construção da economia brasileira. Então nós estamos falando de uma coisa que está lá nas nossas raízes. É como se estivesse falando assim dos nossos antepassados, do nosso chão, da nossa vida. Então, quando a gente pensa no amanhã, é resgatar, é sustentar isso que foi garantido pela Constituição. Porque além da ideia da previdência social, né, da gente ter como se proteger através desse sistema solidário, do mutualismo, onde quem está bem, né, paga por quem não está bem, e tem toda uma lógica de administração e econômica desse sistema fabulosa. Na verdade, a questão dessa crise da Previdência Social é altamente polêmica, porque isso desvia o nosso olhar de problemas muito mais graves, como a dívida pública brasileira. Então, tem que prestar muita atenção. Paulinha, qual que é a preocupação da juventude, dos estudantes, em relação a essa proposta do governo federal? A reforma da Previdência, ela vem para destraçar o nosso futuro, mas também o nosso presente. Porque além de mudar esse modelo da Previdência para a capitalização, que vai fazer com que, ao se aposentar, as pessoas recebam bem menos do que recebia enquanto trabalhava, a reforma da Previdência, ela também muda as regras para a aposentadoria e deixa elas muito mais duras, muito mais difíceis, né? Ela vai igualar o tempo de idade para aposentar, o tempo mínimo entre homens e mulheres. E aí, hoje, a mulher aposenta 60 anos e os homens com 65. Isso é importante porque as mulheres fazem um trabalho doméstico, né, muito mais que os homens. Esses 5 anos é o mínimo de reconhecimento, então, por isso, hoje as mulheres aposentam com essa idade. A reforma, ela vai igualar isso. Isso ataca muito, né, as mulheres que vão ter que trabalhar mais anos para conseguir se aposentar. E também a reforma, ela aumenta o tempo de contribuição para 20 anos. E isso, se você for pensar no Brasil, é muito difícil de alcançar com uma determinada idade.
porque o emprego informal é muito grande. E a gente olhar para a juventude, primeiro ela vai acessar o mercado de trabalho por empregos que não recolhem para a Previdência, que é o menor aprendiz, que é o estágio. Então, o jovem ele demora a começar a contribuir. E aí, quando contribui, às vezes também são empregos, né? Que tem muita rotatividade. E assim, a gente vai ter que trabalhar muitos e muitos anos mesmo para se aposentar, assim, né? Extrapola esse tempo de 65 anos e 20. Além de chegar aos 65, tem que completar esses 20 de contribuição, assim. A Previdência, ela compõe um sistema que foi construído, né, e garantido pela nossa Constituição brasileira. Triplé, né? Além dela ser financiada, tem um financiamento tripartite, né? Do Estado, do empregador, do empregado, no mínimo, porque ela tem muitas outras fontes para garantir. Na verdade, a própria sociedade, quando paga imposto, também contribui. Já está contribuindo. Né? Então não é é muito só seguro isso, né? Exatamente. O sistema foi pensado com maior delicadeza, com muita seriedade. Então, a outra coisa seríssima é que quando a gente destrói a Previdência Social, você cria um efeito em cadeia, porque você ameaça também, né, o sistema de seguridade que envolve o SUS, a saúde e a assistência social. Tem uma mentira que diz o seguinte, que se fizer a reforma da Previdência, a economia vai melhorar, as desigualdades vão acabar, vai gerar emprego. E, francamente, falando do ponto de vista técnico, como professora universitária, pesquisadora dessa área, isto é uma mentira. Mentira! Não vai acontecer isso. Da mesma forma que a reforma trabalhista também produziu a mesma história, né? A mesma ilusão e não deu certo. Olha, o primeiro argumento que é importante a gente pegar, que é o próprio governo que coloca, que ele vai fazer uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Se o Brasil está quebrado hoje e ele tem que ter mais emprego e ter mais exportação e colocar, né, as reservas em dia, como é que você vai esperar 10 anos para poder ter uma economia? Então, você já pega o governo por aí, porque a gente precisa do hoje e o agora. E se a Previdência realmente estivesse quebrada, teria que ser o hoje e o agora. E isso não é. Uma outra coisa que o governo coloca também é que eles pegam somente aquilo que o trabalhador contribui. E, na verdade, não é. Nós temos, na verdade, além da contribuição do patrão, do trabalhador e do próprio Estado, a gente ainda tem os impostos. Então, o PIS, COFINS, o PASEP. Então, as nossas exportações, tudo isso gera imposto. Então, na verdade, a gente não estaria quebrado. Tem também o argumento da crise, né? Que o Brasil está em crise, a economia está ruim, que a reforma da Previdência ela vai salvar a economia. Só que isso é tão mito, tão fake news, né? Que a gente vê que a economia, para ela girar, as pessoas elas precisam de consumir. Se a gente não tiver emprego, que o desemprego já está grande com a reforma da Previdência, a tendência é aumentar, as pessoas vão deixar de comprar. E recebendo aposentadorias menores também, porque o que a gente recebe na aposentadoria, a gente vai na farmácia, a gente vai no supermercado, a gente compra gás, enfim. E aí, com esse dinheiro menor, as pessoas vão consumir menos. E isso só vai levar o Brasil pro abismo, né? Que interesse é esse? Que governo é esse? Que é um governo que fica pensando mais nos ricos do que nas pessoas, né, que são de média renda, baixa renda. Que governo é esse? Nós temos que pensar por aí, para começar a abrir as nossas questões mais fundamentais. Estado mínimo não serve para a população de baixa renda, gente. Tem que prestar atenção nisso. E esse foi um discurso. Que é a maioria do Brasil. A população brasileira é baixa renda. Então, é nesse momento que a gente vê a divisor de águas, né? De quem defende o interesse dos ricos e quem defende os interesses da população brasileira. Governo de privatização, Estado mínimo, isso aí a gente tem que ficar com o pé atrás. Acordar para uma discussão, construir uma atitude de maior consciência e construir a verdade, né? Nós precisamos de tempo. Por isso também que a gente está lutando contra os cortes de educação, porque nós, né, somos pobres, a gente acessa a universidade, a gente sabe que com o estudo, com a formação, a gente vai conseguir ter empregos melhores, formações melhores e assim mais qualidade de vida. E é com esses investimentos, essas áreas são tão importantes, tão fundamentais para nós, para a maior parte da população, que vai fazer a nossa economia girar. Então, o governo tem que fazer o contrário, ele tem que fortalecer a educação, fortalecer a Previdência, não fazer essa reforma para a gente conseguir recuperar o Brasil, para a nossa economia voltar a girar e ser bem sucedido.